Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, estamos aqui mais uma terça-feira para aprendermos sobre oração. Irmãos, já temos tido um volume legal de aulas sobre oração. Entendo que esse assunto seja caríssimo nos nossos dias. Sempre foi, mas está ainda mais. Então, irmãos, em nome de Jesus eu te peço, se feche, se separe num canto para você poder ouvir direitinho o que eu vou dizer, o que a palavra de Deus nos diz. Envie esse vídeo a outras pessoas. Escolha um número de minutos que você achou interessante e mande para alguém e fala, escuta esse vídeo aqui, ó, só do minuto 15 ao minuto 22. Mande assim para as pessoas. Faça disso, irmãos, o seu ministério. Façamos disso o nosso ministério. Sabe, sem nos relacionarmos com Deus, sem orarmos, sem falarmos com Deus, é claro que nossa vida cristã será absolutamente vazia. Não existirá verdadeiramente. Hoje, irmãos, nós falaremos sobre uma oração que persevera, uma oração perseverante. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez nessa terça-feira para reconhecermos, Pai, que somos completamente dependentes do Senhor, para declararmos que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, digno de toda confiança. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, mostre-se forte na vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, cada família representada. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Abençoe, Pai, revele-se. Em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, um relacionamento real nosso com o Senhor. Um relacionamento de paternidade, verdadeiramente. Pai Santo, abre as nossas mentes, ajuda-nos com toda dificuldade, com toda incredulidade. Limpa-nos, ajuda-nos, ensina-nos. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Vamos ler então Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Beleza, então, 2 pontos importantes aqui. Qual é o objetivo da parábola? A oração sem esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o objetivo da parábola. Agora, o que é uma parábola? O que nós podemos extrair de uma parábola? Uma moral da história. Tá bom? Em uma parábola, você não terá uma identificação real entre os personagens da parábola. Beleza? Não é a mesma coisa. Vamos ler aqui que os irmãos entenderão melhor. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado para defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então a parábola aqui está falando de um juiz iníquo e de uma mulher que fica molestando esse juiz iníquo. Por que eu expliquei um pouquinho sobre a parábola no início? Porque, irmãos, Deus não é esse juiz iníquo, tá bom? Deus não é, como nós já vimos reiteradas vezes, Deus está pronto a nos abençoar. Deus está ansioso. Deus não fica ansioso, mas Deus está buscando ocasião para nos abençoar. Não é como esse juiz iníquo. Então a parábola tem esse sentido. Olha, continue a orar, não esmoreça com respeito às necessidades que você tem. As necessidades que você já viu, que você já sabe, que você já entende por fé, que fazem parte do caráter de Deus para você. Que fazem parte daquilo em que a nossa fé engloba, né? Nós falamos várias vezes assim, olha, você não pode orar para coisas que não tem nada a ver com Deus. Né? Eu até citei o exemplo, Deus que feche todos os bares, Deus que o nosso país se torne um país cada vez melhor, que o mundo possa melhorar, que nós encontremos a paz mundial, sabe? Não adianta orar nesses termos. Tudo isso nós já vimos, né? Mas a partir do momento em que a gente cresce, que a gente entende quais são os objetivos de Deus para nós, quais são os chamamentos de Deus para nós, então nós temos essa possibilidade de orarmos em conformidade com a palavra de Deus. É possível para nós, não é? Graças a Deus. Então, olha só. O Senhor está dizendo, olha o que o juiz fala diante das palavras dessa mulher. Todavia, como esta viúva, olha o que o juiz fala, no verso 5. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor Jesus falando, considerai no que diz esse juízo iníquo. Ponto. E agora vem uma pergunta. Não fará Deus justiça? Justiça, observe que é aquilo que é justo. Justo diante de Deus, não é qualquer coisa, tá bom? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aos seus escolhidos. Cada uma dessas porções são importantes para que nós possamos entender o texto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Mas não é só escolhido. Aqueles que clamam dia e noite, oram, naquele sentido, oram e continua, e continua, e continua, e continua, e continua. Não fará justiça? Não fará o que é justo? Deus fará o que é justo, embora pareça demorado em defendê-los. Claro que Deus fará o que é justo. Verso 8. Digo-vos que,
depressa lhes fará justiça. Irmãos, havendo o caminho aberto, havendo o caminho aberto para que a justiça seja feita, depressa Deus irá fazer. Mas esse caminho aberto vai depender da nossa oração, vai depender dos nossos concertos com Deus, vai depender de uma série de coisas que nós veremos logo mais. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E agora vem uma pergunta do Senhor Jesus para nós. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que achará porventura fé na terra? Porque nós oramos e, por algum motivo, nós, de alguma maneira, desanimamos. Nós perdemos a nossa fé. Deixa eu arrumar isso aqui. Nós perdemos o interesse. Ainda que saibamos o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós, ainda que seja absolutamente óbvio para nós, claro, como a luz que a Bíblia nos garante determinadas coisas, nós muitas vezes oramos e depois nos desanimamos. Chega de orar nesse sentido. Irmãos, o Senhor irá nos testar. A nossa alegria, a nossa salvação, a nossa convicção, nos termos que eu usei no domingo, o nosso centro decisório precisa estar no Senhor, descansado no Senhor, confiado no Senhor e não nas suas bênçãos. Então, aqui nós já temos um ponto importantíssimo, que o Senhor irá nos testar com respeito à oração. A gente precisa orar, e orar, e orar, e orar. E essa oração, irmãos, ela vai gerando efeitos em nós, efeitos nas circunstâncias que nos cercam, efeitos nas pessoas que são objetos das nossas orações, ou os objetivos das nossas orações. Irmãos, tudo isso vai sendo transformado devagar. Então, como aqui está dito, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Sabe, assim que as coisas alinharem minimamente, o Senhor vai vir e vai fazer justiça. Vai fazer o que é justo, vai fazer o que é correto. Mas é necessário que nós continuemos a orar. Oração, nós já falamos, é um relacionamento. Você vai se relacionar com Deus, você vai pedir a Deus, você vai conversar com Deus e Deus vai conversar com você. Você conversa com Deus, Deus conversa com você. Uns irmãos recentemente obtiveram respostas lindas da parte de Deus. Eles, sem saber muito bem o que deveriam fazer, fizeram isso, oraram a Deus, se colocaram diante de Deus, oraram a Deus e Deus falou com eles, olha, estude o livro de Ageu. Quando eles abriram o livro de Ageu, foi como se Deus tivesse escrito uma carta para eles assim, olha, fulano e ciclano, olha isso aqui. E o texto dizia assim, claramente, acaso é tempo de vocês morarem nas suas casas apaineladas, estucada, forrada, enquanto o templo, a casa de Deus, fica em ruínas, cheio de teia de aranha? O texto é mais ou menos assim. Você busca, você corre atrás das coisas, deixando de Deus de lado. Quando der tempo do de Deus, aí você vai praticar as coisas que Deus mandou, você vai consertar o templo. Então essas pessoas, irmãos, olha que fantástico.
eles buscam determinadas coisas. Então, na oração, eles oraram e obtiveram resposta. Então eles continuam orando e vão obter mais respostas. Então eles vão caminhar. Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. É o que Deus fala. Então, se eles obedecerem, eles vão obedecendo e conversando com Deus. E vai acontecendo que eles vão tendo entendimento de onde estão errados, o que devem fazer, como caminhar. E eles devem perseguir, permanecer nessa oração, nesse caminhar, em obediência. Por quê? O que eles querem é absolutamente legítimo segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, Deus está só buscando um caminho para poder resolver a vida dessas pessoas. Que eu estou citando aqui, para os irmãos terem como exemplo. Então, sabe, mas é necessário que haja uma transformação, um trabalhar, uma mudança de mente, uma mudança de hábito, uma mudança espiritual, uma mudança de direcionamento quanto à vontade. A minha vontade é tal, a minha vontade é tal, a minha vontade é tal, mas Deus está falando assim, olha, a sua vontade está corrompida, a sua vontade precisa ir para outro lado. Entende, povo de Deus? Então o Senhor vai trabalhar isso na gente, nas circunstâncias e nos objetos que nós temos pedido a Deus, que nós temos orado em função deles. Às vezes, até tirar esse objeto da nossa frente. Eu quero uma BMW X tal, 2027, quero e eu oro a Deus, e eu oro a Deus, e eu oro a Deus. Continue orando. Continue. E Deus vai falando com você. E aí você vai começar a ouvir de Deus. Olha, e isso, e aquilo outro, e aquilo outro. Olha, isso assim, e assim, e assim. E se você tiver ouvidos, você vai ouvir e vai obedecer. E, de repente, você vai estar livre daquele desejo, daquela vontade de ter aquele carro X ou aquela pessoa Y ou o que quer que seja que esteja na sua mente, porque Deus vai trabalhando e transformando à medida que você continua a orar, continue a orar, continue a orar. Não percamos a nossa fé. Nós tendemos a esmurecer, irmãos, quando não recebemos. E aí, muitos de nós começamos a criar motivos. Exemplo, eu tenho orado sobre isso, que eu sei, pela fé, eu entendi na palavra de Deus, que isso é o que Deus tem para mim. Mas está demorando, então eu acho que eu não mereço, sabe? Eu já pequei muito, E aí você abandona aquele projeto. Por exemplo, de uma família estruturada, da conversão do seu esposo, da sua esposa. Você, eu não mereço, deixa pra lá. Ou eu não preciso. Ou como eu agi mal no início, né? Então agora acabou, assim, eu vou ter que pagar por esses pecados agora mesmo, sabe aqueles pecados? Só porque Deus já deixou claro, irmãos, que o seu objetivo, vou dar um exemplo para facilitar. Você quer ter um bom relacionamento com seus filhos. E aí você olha para trás e pensa, meu filho agora já tem 15 anos e o meu relacionamento com ele não tá bom. Eu vou pagar por esses pecados mesmo, assim, infelizmente não tenho o que fazer. Deixa para lá, né? E a gente cria isso, mas Deus disse que não seria assim, que não tem que ser assim. Deus disse que o tempo da ignorância ele não leva em conta. Deus disse que veio para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Não é? Converter. Então, irmãos, sabe?
Isso são promessas de Deus bíblicas e nós não podemos recuar quanto a elas. Devemos continuar a orar, continuar a orar, continuar a orar. Ouvirmos, oração é relacionamento. Não são petições vazias e de dura cerviz. Como o pessoal pedia no deserto, o povo pedia carne. Deus, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Não é esse tipo de coisa. Deus estava mandando o maná, Deus os havia batizado em vários batismos, batismo na nuvem, batismo na água, batismo no mar vermelho, batismo, eles estavam repletos de experiência, havia uma rocha que seguia eles, uma pedra enorme que seguia o povo, e eles bebiam água dessa rocha. E aí eles metem, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Deus fala assim, olha, inicialmente, né, Deus fala, tá bom, meus filhinhos, tomem carne. Mas depois Deus fala, não, vocês não podem estar desse jeito. Então isso é dura cerviz. O que eu estou falando aqui, irmãos, é com respeito a aquilo que nós sabemos que é promessa de Deus para nós. Então nós precisamos tomar posse disso e continuarmos, e continuarmos, e continuarmos. E não criarmos nenhum tipo de subterfúgio para esmorecermos na nossa fé. Ah, na verdade é porque Deus tem seus motivos, né? Assim, eu oro para meu marido converter, oro para ele converter, mas Deus tem seus motivos, né? Assim, para ele não converter, porque, né? E aí você desiste. Para minha esposa converter, o meu filho. Aí você, Sabe, irmãos, eu vejo muito disso. Pessoas têm alguns problemas e tendem a esmorecer. Eu já fiz de tudo, pastor Acácio. Eu já orei. Eu já jejuei. Agora, o que Deus quiser. O que Deus quiser, você sabe. Agora você tem que querer também. Eu já orei pela conversão do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, mas sabe, já orei, já... Nossa. Talvez ele tenha que ir pro inferno mesmo. Olha. Que coisa. Irmãos, guardem isso em nome de Jesus. A oração da fé é irresistível. A oração da fé é irresistível. Os irmãos viram o que aconteceu aqui? Esse juiz, ele era totalmente avesso, ele era totalmente apático da situação daquela mulher. Mas ele, devido à sua insistência, ele falou, vou julgar a causa dessa mulher, vou fazer justiça. E fez, né? Deus não tem nada a ver com esse juiz. Deus nos ama. Deus nos quer bem. Deixa eu falar para os irmãos, com respeito a pecados, com respeito a qualquer coisa. Irmãos, existem falhas, existem problemas, existem situações, existem questões com respeito a perdão, na minha vida particularmente, que eu oro já há anos. Irmãos, e sabe, vou dar um exemplo para os irmãos, que eu sempre dou. Parecido com muitas pessoas no nosso país, eu tive uma infância bem restritiva quanto aos acessos. Então a nossa TV era muito ruim, a nossa casa era, na maior parte da minha vida, da minha infância, a nossa casa era muito ruim. A minha casa era invadida por água, eu morava do lado do Córrego das Antas. E o Córrego das Antas, todos os anos, ele enchia minha casa de água.
De modo que a gente já preparava os móveis, colocava um monte de tijolos debaixo das camas, debaixo dos armários, debaixo das coisas, para poder invadir, a água poder invadir a nossa casa e não estragar os móveis. Então, quando dava a noite, principalmente, a gente ficava assim muito apreensivo, meus pais principalmente, né? Ficava olhando lá na janela para ver se o córrego já estava jogando água fora para fora. Então assim, Copa do Mundo de 94, parte dela eu assisti assistindo um pouco na TV, assim, muito ruim, e com o rádio do lado, para poder ouvir a narração do rádio e assistir um mais ou menos na TV. Então, assim, muita dificuldade, muita. E isso, irmãos, foi entalhando no meu caráter uma certa tendência à avareza, a guardar, a não gastar, sabe assim? Se tem uma coisa que me irritava profundamente, e dependendo da circunstância ainda me irrita, assim, e me tira do sério, é ter que fazer compra no mercado, por exemplo. Eu vou no mercado e vou comprar o arroz, tá R$ 30. Eu vou fazer uma coisa e tá. Sabe, gente, mas isso me dá uma irritação, me altera, que às vezes, dependendo da situação, eu perco um final de semana. Graças a Deus, isso tem sido amenizado muito, 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 muito. Irmãos, então, eu oro com respeito a isso, oro, Senhor, me limpa, abre meu coração, Senhor, me limpa. Utilizar, ser contribuinte na igreja, isso me, nossa, mas, sabe? E eu oro com respeito a isso, sabendo que esse lugar onde eu estou, ele é errado. Ele é um lugar triste, ele é um lugar que irá acabar com a minha vida. Um lugar de avareza, sabe? A pessoa compra um presentinho, uma correntinha, um negócio qualquer, imediatamente vem na minha cabeça, nossa, quanto foi gasto com isso? Nossa, isso poderia ter sido colocado na poupança. Isso poderia ter sido, sabe? Essas coisas. Então, irmãos, eu não sei. Licença. Isso é pecado, irmãos. Isso é errado, tá bom? Eu não sei precisar para os irmãos há quantos anos eu oro com respeito a isso. Senhor, limpa o meu coração, abre a minha mente, me limpa, me transforma, me muda, porque é sempre um sofrimento. Então, com o passar dos anos, o Senhor tem me limpado. O Senhor tem gerado circunstâncias. Há um processo para que eu seja limpo desse pecado. Irmãos, eu vou te dizer, por ser um pecado, não importa o quanto eu tenho. Não importa se eu tenho 10 mil no banco, 50, 100, 1 milhão, sempre serei, e você... Eu estou citando esse exemplo porque muitos brasileiros, muitas pessoas que eu conheço são assim. Sempre será avarento. Sempre será avarento. Não importa quanto tem. Não, pastor Cássio, eu sou avarento hoje porque eu preciso. Meu salário é 3 mil reais e não dá. Por isso eu sou avarento. Eu vou te dizer, irmão, se você é avarento, não é porque o seu salário é 3 mil reais. Você pode ter um salário de 50 e você será avarento do mesmo jeito. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Então, irmãos, há um processo. E nós, como que nós somos limpos? Através da oração, do relacionamento com Deus. Você fala, Deus corrige, Deus direciona, você obedece, Deus direciona de novo, você conversa mais e vai, você toma determinadas atitudes para se livrar daquele pecado. Com respeito à salvação dos nossos. Um bom relacionamento entre as famílias. Irmãos,
Eu oro pelo relacionamento da minha família há muitos anos, muitos anos. E o Senhor vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Ah, pastor Castro, deixa eu te falar, mas a minha oração tem esbarrado. Olha, medita nisso, em nome de Jesus, já passamos o horário aqui, mas medita nisso. A minha oração, ela está esbarrando na vontade do outro, na vontade de outra pessoa. Então, a minha oração não vai adiantar. Deixa eu te falar, irmãos, vai adiantar sim. Como eu disse anteriormente, a oração da fé ela é irresistível. Você continue a orar, continue a orar, continue a orar. E Deus vai trabalhando as circunstâncias do seu lado, a transformação na sua vida, e a circunstância do outro lado também, a transformação na vida do outro, e vai transformando, e vai transformando, e vai transformando. Provavelmente, irmãos, no domingo nós voltaremos a esse assunto. Porque a oração da fé é muito preciosa, precisamos, para sermos limpos. Não seremos. Todas as vezes, com respeito a pecado, com respeito aos projetos, com respeito aos projetos de Deus para nós, com respeito aos caminhos que devemos tomar, a salvação das pessoas, que nós fraquejarmos, esmurecermos, estamos perdendo a condição de vivenciarmos de Deus verdadeiramente e sermos instrumentos de Deus. Tanto que Jesus termina aqui, ó, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Irmãos, em nome de Jesus, que seja nossa. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor trouxe essa noite. Senhor, abençoa a noite de cada um, que possam dormir bem, que possam, em nome de Jesus, terem essa palavra atrelada aos seus espíritos, às suas mentes. Eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, intervenha na vida de cada um dos irmãos, revele-se a eles. Eu te peço para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Reina sobre nós. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Deus abençoe. Envie esse vídeo a outras pessoas e não esmoreça, irmãos. Continue a orar, tá bom?